E aí, minha gente, certo com vocês? Quinta-feira todo mundo tá ligado que dia de ideia dura. Aconteceu alguns eventos e eu quero dar pinçadas, né? Eu tô bem cansado esses últimos meses, estou aí no meio de um processo que exige muito de mim, né? Física e mentalmente. Tenho as minhas obrigações com as coisas dos cultos, com as pessoas que se orientam e que organizam sua ligação com o sagrado a partir dos meus direcionamentos, dos meus posicionamentos. Então vamos para um passeio mais. Ele é pesado, mas eu quero um passeio mais curto, por motivos vários. A gente saiu daquela energia, onde eu falei com vocês na semana passada, do desgaste de repente, no dia dedicado ao professor, aos educadores, tal, eu ter passado a madrugada antes, muito mexido com a parada do vídeo do cara lá do sul, né, lá do Paraná, atacando um frentista de um posto de gasolina. Essa semana, acho que é uns 2 dias atrás, subiram, né, me marcaram num vídeo, uma matéria, a mulher profere, e aí é sempre uma confusão, né, injúria racial, coisas de racismo, contra um homem negro no Rio de Janeiro. Aí fui lá checar mais uma vez, sempre me tento me preparar psicologicamente, porque para quem está na luta, essas coisas acabam sim mexendo muito no emocional, no mais profundo da maneira como a gente existe. E eu não vou dizer para vocês que eu fiquei pálido, porque é lugar comum, mas eu fiquei intrigado e o que me fez pensar, e eu convido vocês a pensar junto, a mulher que proferia os insultos racistas, talvez ela não saiba, talvez quem escreveu a matéria, quem fez a matéria, quem fez o vídeo não soubesse, mas é uma mulher preta. E aí a questão não é que o que ela fez é menos crime por ela ser preta, é menos ofensivo, é menos doloroso porque ela ser preta. A gente no último ano é o segundo caso, pelo menos que é noticiado, de uma situação muito semelhante. Isso aconteceu aqui em Salvador no começo do ano, praticamente nos mesmos moldes. Uma mulher visivelmente adoecida psiquicamente, preta, proferindo ofensas racistas contra outras pessoas pretas. Primeiro é aquela questão que eu já falei várias vezes, não essencializamos o povo preto, existe todo tipo de gente preta, inclusive gente preta sem caráter e gente preta, e essas muitas dodói da cabeça, né, diante de uma estrutura que negou a elas tudo de positivo, que a sua fenotipia, que as suas identidades poderiam ter. Mas para mim o que me chamou a atenção foi a velocidade com que a mídia vinculou a imagem dessa pessoa, deu nome, sobrenome, onde aconteceu, e a imagem não tinha sequer nenhuma tarja para tentar disfarçar a identidade. Historicamente, e aí eu convido vocês a prestar atenção, tentar resgatar algumas matérias, é muito difícil quando esse tipo de situação envolve uma pessoa branca, esse mesmo tipo de cobertura. Às vezes a mídia não diz o nome, não diz direito onde foi que aconteceu, tenta nublar os fatos, né? Será que a ofensa não foi motivada por coisa A, B ou C? Essa mesma benesse, esse mesmo privilégio, se é que a gente pode falar assim, não é concedido ao corpo preto ou a essa mente preta adoecida. E isso, sabe, futuca na cabeça, pelo menos gente como eu, tentar pensar até onde que a gente pode fazer algo para que essas coisas mudem, para que elas se transformem e tal. E a dica para a gente, às vezes, quando se deparar nessas situações, por mais indignados que a gente esteja, tentar minimamente compreender o lugar daquele outro corpo preto que foi levado à loucura, que foi levado à sandice por conta da questão do racismo. Por fim, e não menos importante, eu já falei um pouquinho com vocês, eu não sou muito entusiasta dessa parada, da comédia, do humor relacionado às questões das tradições afro-brasileiras. Nós temos muitas lacunas para dar conta. Me marcaram num vídeo de um react de mais um desses carinhas aí. A grande maioria deles também não tem responsabilidade nenhuma com as tradições afro-brasileiras, está só buscando uma forma de viralizar. Basta vocês checarem o tipo de conteúdo, comparar conteúdo com comportamento, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. E o que me chamou muita atenção foi que nos comentários alguém vai lá e diz que, na verdade, quem está errado, eu acho, eu nem concordo com esse tipo de exposição, mas errado não é quem está supostamente expondo que está errado. Errado é quem está criticando o erro.
Para mim, algumas coisas ficaram. Uma é certa. Em geral, quem alcovita esse tipo de safadagem é porque faz igual. Ou faz igual, ou frequenta o lugar onde essa é a prática. Nunca é alguém isento falando: olha, peraí, embora ter cuidado, embora ter mais responsabilidade com o lugar do outro. Não é. Sempre falo do negócio do quando eu disse publicamente que não existe santo que rege ano, que isso é maluquice, que isso é invencionice, que isso é charlatanismo, um charlatão foi e criticou meu texto. E aí não era porque era mal escrito, ou porque é intelectualmente vazio, ou porque era só a minha opinião. É porque ele pratica aquilo que eu disse que ele estava fazendo, que é errado, independente do que ele acha que deve ser ou não. E aí, para mim, o que fica mais claro é o seguinte: uma parte dessas pessoas que estão falando sobre as tradições afro-brasileiras não são de candomblé, não são iniciadas, não tem história dentro das nossas tradições, não tem vivência dentro dos cultos, não conviveu, não convive com nossos mais velhos. Em geral, elas convivem ou com intelectuais, ou com a branquitude, ou com as branquices, ou com as invencionices, ou com os africanismos brancos, e daí elas se sentem autorizadas. Né? Toda hora eu tô falando, tem uma galera aí que quer falar sobre tudo. Dá para falar sobre tudo não, papá. A gente tem que falar sobre aquilo que a gente entende, porque senão fica difícil. Muito difícil. O pessoal está me cobrando por conta do Zitan. Eu dei uma pausa justamente porque eu estou nesse período muito cansado e com muita coisa para fazer. Mas a partir de janeiro de 2024 a gente volta, né, para cada ideia dura fechar com o Itan para a gente poder pensar essa cosmopercepção a partir do olhar iorubá, que é o que eu pratico. Enquanto isso, é importante lembrar que o galo que hoje canta ainda ontem era pinto. Sobre isso, todo mundo tá ligado que quinta-feira é dia de ideia dura.